Oi, pessoal. Bora saber que hipótese a extração de árvores do meio ambiente para fins de bonsai, o famoso Yamadori, pode ser feito em termos legais? Eu gravei esse vídeo para a gente estudar esse assunto juntos. Bom, eu me chamo Leonardo Bevacqua Silva, eu moro em Curitiba, sou hobbyista também, apaixonado por bonsai e jurista. Eu tenho formação na área de direito, pós-graduação em direito ambiental. Eu trabalho na área, inclusive, na Justiça Federal, como servidor público. Então, o que acontece? É muito comum a gente verificar que o pessoal tem dúvida, afinal, que hipótese pode ser feito o Yamadori ou não sobre o aspecto legal. Né? A gente nunca sabe ao certo quando pode ser feito, quando essa atividade é legal ou quando ela é ilegal. Então eu preparei aqui um material e eu quero transmitir isso para vocês para poder contribuir para a nossa comunidade nesse sentido, trazendo esse esclarecimento de uma forma técnica, né, objetiva, sem perder assim a facilidade na transmissão da informação, né? Então eu coloquei isso de uma forma simples e eu vou tratar de uma forma muito direta e objetiva para o vídeo não ficar demasiadamente longo nem excessivamente técnico, não tem necessidade disso. Então eu vou passar as informações de um modo muito simples, tá? E direto, então vou procurar fazer dessa forma. Bom, a proposta eu já falei, é trazer esse conteúdo informativo, e para a gente entender esse tema a gente precisa ter duas premissas em mente. A primeira deriva do princípio da legalidade, que quer dizer o seguinte: eu posso fazer tudo que a lei não me proibir. Então, no nosso caso, a gente tem que verificar que, em princípio, todo Yamadori ele é permitido, ele é legal, desde que não haja lei proibindo essa atividade. Então, a gente tem que pesquisar e verificar se tem algum normativo, né, que proíba essa atividade. Se esse normativo não existir, então automaticamente a atividade de extração de árvore está permitida, tá? Naturalmente, eu fiz uma pesquisa e eu estou trazendo para vocês uma série de hipóteses que essa atividade é proibida ou de alguma forma restringida, e a gente vai abordar todas elas, ok? O segundo ponto que a gente tem que ter em mente é que nem toda infração à lei é crime. Uma infração à lei pode ser também ou somente um ilícito administrativo, e a consequência disso pode ser a aplicação de multa por um órgão ambiental, ou mesmo um ilícito civil, e a consequência disso é o dever de indenização. Para o nosso assunto aqui, o que interessa, o que é mais comum, é a gente verificar que a infração ambiental, ou ela é um crime ambiental, sujeitando o infrator à pena de prisão, né, prevista em lei, ou ela é uma infração administrativa, sujeitando o infrator à apreensão do vegetal e também a aplicação de multa pelo órgão ambiental. Pode ser que essas sanções existam simultaneamente, elas sejam aplicadas cumulativamente ou isoladamente, só uma ou só outra, dependendo do caso concreto, tá? Então vamos para a nossa primeira hipótese de vedação legal pré-Yamadori, que são os logradouros públicos. Quando a gente está falando de praça, parque, jardins, canteiros públicos, jardim botânico, horto florestal, calçada, etc., qualquer logradouro público, espaço público, passeios públicos, de fato, o Yamadori nessas áreas ele é considerado crime ambiental, tá? Essa previsão legal está no artigo 49 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, e ela prevê penas de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, ou as duas aplicadas cumulativamente, tá? É importante a gente trazer essa informação. Às vezes a gente vê uma praça lá, uma caliandra linda, né, compacta, bonitinha, saiba que é uma má ideia fazer a extração dessa árvore, principalmente em praças e em canteiros públicos, que é mais comum a gente se deparar com esse tipo de situação, ok? Fora isso, ainda tratando de zona urbana, a gente tem os nossos terrenos particulares, né, dentro da zona urbana. Então eu tenho lá a minha casa, na minha casa tem um quintal e tem uma árvore lá dentro que eu quero extrair. Muito bem. Para fazer essa extração dessa árvore, se ela for feita
sem nenhuma oficialidade, sem nenhuma comunicação com nenhum órgão público, ela não é considerada crime, ok? Fazer a extração dessa árvore. Mas ela é considerada uma infração administrativa, sujeitando o infrator à pena de multa, tá? A ser aplicada para a prefeitura. Por quê? Fazer a extração de árvore dentro do seu terreno particular em zona urbana exige prévia autorização da prefeitura ou do órgão ambiental municipal, tá? Essa obrigatoriedade ela deriva de legislação municipal. E aí cada município vai ter a sua própria legislação, ok? Mas é importante essa observação. Isso vale inclusive para árvore em calçada também. Fazer qualquer amador em árvore em calçada também exige essa prévia autorização da prefeitura, ok? Seguindo então, o que mais que a gente tem? A gente tem os chamados espaços especialmente protegidos pela legislação ambiental. Dentro desses espaços, é importante a gente tratar das unidades de conservação, né? Elas têm a previsão na Lei Federal 9.985, de 2000. São espaços delimitados pelo poder público, né? Eles são instituídos e delimitados pelo poder público. E eles têm os limites bem definidos, né? Pelo ato que os institui. A finalidade é de preservação da natureza. Nesses espaços são permitidos a pesquisa científica, eventualmente também o passeio público para fins de educação ambiental e atividade de extrativista nessas áreas só é permitida para populações tradicionais, né? Quem faz a extração de produtos florestais para fins de subsistência própria, em só 2 dessas unidades que é permitido esse tipo de atividade. Então, o que a gente precisa saber para o nosso caso é que, definitivamente, em unidade de conservação, não é permitido o Yamadori. O que a gente precisa saber? Quais são as unidades de conservação, né? São 12 no total e elas são os seguintes. Eu vou descrever aqui a nomenclatura delas para a gente conhecer. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional ou parque estadual ou parque natural municipal, monumento natural, refúgio de vida silvestre, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, seja floresta estadual ou floresta municipal também, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Bem, se a gente se deparar com qualquer área que tenha alguma dessas nomenclaturas, automaticamente a gente sabe que se trata de uma unidade de conservação e o Yamadori é terminantemente proibido nessas áreas, sob pena de configurar crime ambiental, previsão no artigo 40 da Lei Federal 9.605 de 98, que é a lei que trata dos crimes ambientais, ok? A pena é de reclusão de 1 a 5 anos para esse tipo de infração. Seguindo então, vamos para o próximo ponto de área especialmente protegida sob a legislação ambiental, que são as áreas de preservação permanente. Essas áreas aqui, esse ponto aqui é central, fundamental aqui no nosso vídeo, porque são áreas que comumente a gente se depara com elas. Elas são protegidas em decorrência da própria natureza, não precisa de ato do poder público instituindo essas áreas como de proteção, né? Essa proteção já deriva da lei, então elas não precisam ser definidas e institucionalizadas por um ato normativo próprio. A proteção é geral em decorrência da própria natureza e ela está prevista no nosso Código Florestal, Lei Federal 12.651 de 2012. Tá? Vamos tratar então das hipóteses das áreas de preservação permanente. A gente tem então a situação muito comum, que são as famosas matas ciliares, né? Quem nunca ouviu falar? Então é a área de vegetação que fica no entorno de corpos d'água naturais. O que seria isso? Nascentes, olho d'água, riachos, córregos, rios, lagoas naturais. Todo esse tipo de corpos d'água, eles demandam, na margem deles, uma área de vegetação nativa
que deve ser preservada, tá? A extensão dessa área varia de acordo com o tamanho do corpo d'água, e a gente verifica que tem situações que são exigidos no mínimo 30 metros e vão até 500 metros de área de vegetação de mata ciliar, tá? Uma ressalva aqui interessante: se a gente tiver, por exemplo, se você tiver um sítio, uma chácara, e você fez um pequeno reservatório d'água artificial, então você fez um pequeno lago ou um tanque de peixes, aí não há necessidade de implantar uma mata ciliar, tá? O entorno desse reservatório d'água não é considerado de preservação permanente, ele pode ser explorado livremente, tá? Fica essa ressalva. Fora disso, o que a gente tem mais? A gente já falou dos corpos d'água, veredas, que são áreas encharcadas também, se enquadra em área de proteção, área de preservação permanente. Represas e barragens também tem essa proteção, né, no entorno. E o que mais que a gente tem? A gente tem as encostas, né, ou partes destas com declividade superior a 45%, né, 45 graus, melhor dizendo. Então, se a declividade for acentuada assim, também é considerada área de preservação permanente. Fora disso, a gente tem as restingas, né? Aqui vem mais um ponto importante aqui do nosso tema. A restinga tem uma função ecológica importante, que é a de fixadora de dunas e estabilizadora de mangues. Então, o que a gente verifica? Qual é a vegetação que comumente é encontrada nessas áreas e que tem interesse para nós? São os pitecos, e pitangueira também é comum ser encontrada nessa área. Então, o que a gente verifica é que se o piteco ou a pitangueira ou qualquer outra espécie de vegetal nativa tiver implantada em área de restinga, essa área é de preservação permanente, e a extração desse vegetal nessa área específica configura crime ambiental, tá? Sinto dizer, mas é o que está previsto em lei. E tem o porquê, porque a gente viu que tem uma função ecológica importante essas áreas de restinga, tá? O que são áreas de restinga? É a área de vegetação que se aproxima do mar, né? Forma uma linha paralela de vegetação junto à areia da praia. E o que acontece? Essa vegetação que deve ser preservada, ela não é simplesmente aquela vegetação rasteira que a gente vê na beira da praia. Ela vai muito, muito além disso, tá? A restinga também tem a área de vegetação alta e de vegetação média. A gente pode encontrar arbustos e até mesmo árvores dentro dessa área, né? Então, a restinga realmente ela abrange uma área maior do que a gente imagina, tá? E extrair planta dessa área sem prévia autorização do órgão ambiental pode sim configurar crime, ok? Fora isso, o que mais que a gente tem? Os mangues são áreas de preservação permanente também, bordas dos tabuleiros ou chapadas, tá? Até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais. Essa é a previsão legal, delimitando dentro das bordas dos tabuleiros e chapadas qual seria a área de preservação permanente. Topo de morros, montes, montanhas e serras com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus. Também é área de preservação permanente, tá, pessoal? Topo de morro aí e montanha. E também áreas superiores a 1.800 metros de altitude, qualquer que seja a vegetação. Aqui, por exemplo, eu estou no Paraná, a gente tem o Pico do Paraná. Ele tem a altitude superior a 1.800 metros, né? Pouco mais que isso, na verdade. E chegar no topo lá do Pico do Paraná e extrair qualquer vegetação de lá, saibam que é crime ambiental também, tá? Qualquer área que tem altitude superior a 1.800 metros, ou topo de montanhas realmente altas, para o nosso padrão geográfico brasileiro, a área de preservação permanente, não é proibida a extração de vegetal nessas áreas, tá? Fora isso, o que mais que a gente tem? Um ponto interessante para a gente tratar aqui também. Beira de estrada, também conhecido como faixa de domínio, ela não tem proteção legal
em termos ambientais, tá? Ela pode ter proteção de direito administrativo por conta da segurança da via, né? Fazer uma atividade em beira de estrada pode demandar autorização do concessionário da rodovia, mas aí a gente está tratando de assuntos afetos a trânsito, a segurança da via, tá? Puxando aqui para o nosso enfoque, que é o ambiental, a área de beira de estrada não é considerada área de preservação permanente ou área de proteção ambiental, de qualquer forma, desde que não haja ato do poder público delineando determinado trecho da estrada como de preservação permanente. Existe essa hipótese legal, tá? Então, em princípio, ela não é área de proteção ambiental, mas eventualmente para determinado trecho, pode ser para conter erosão, por exemplo, o poder público pode institucionalizar aquele trecho como sendo área de preservação permanente. Mas isso seria a exceção, né? Como regra, beira de estrada não tem proteção ambiental. Tá. O regime jurídico das áreas de preservação permanente. Qualquer intervenção ou supressão de vegetação nessas áreas demandam prévia autorização do órgão ambiental. Ele vai exigir um plano de manejo sustentável para aprovar essa supressão, né? Então vai ter que ser apresentado esse documento e ele vai fazer a avaliação se é o caso de permitir ou não essa atividade. Então a gente verifica que não é que é intocável a área de preservação permanente, mas ela tem um controle a ser exercido pelo órgão ambiental. Ok? Uma ressalva também interessante para a gente fazer aqui: a extração de produtos florestais não madeireiros é totalmente permitida nessas áreas. Então, se você quiser entrar, por exemplo, na Restinga para extrair semente de piteco, totalmente legal, totalmente permitido expressamente pela legislação. Quem mais que a gente pode extrair dessas áreas sem maior burocracia? Serrapilheira, flores, frutos, folhas, tudo isso é considerado produto florestal não madeireiro e é permitida a extração, sim, sem nenhuma burocracia, ok? A previsão de crime ambiental está no artigo 39, né, da Lei 9.605, de 98, que diz que cortar árvore em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, a pena é de detenção de 1 a 3 anos ou multa. Ok? Bom, avançando aqui, a gente tem mais uma área de proteção especial ambiental, que é a reserva legal, né? São determinadas áreas dentro da propriedade rural que é exigido, então, que elas sejam preservadas com a vegetação nativa ali, ou se não tiver a vegetação nativa, ela vai ter que ser recomposta de alguma forma. O que é importante a gente saber, que aqui na Amazônia Legal, no caso, essa área vai de 20% a 80% da área da propriedade. Esse percentual varia de acordo com o tipo de vegetação do local, se é floresta, cerrado ou campos gerais. Nas demais regiões do país, essa área equivale a 20% da propriedade. Então a gente verifica que no geral, pelo menos aqui na região sul, sudeste, boa parte do nordeste, enfim, essa área é de 20%, tá? Que deve ser preservada. O regime jurídico dela é idêntico ao da área de preservação permanente, então, como a gente falou, só é permitida a intervenção nessa área mediante prévia autorização do órgão ambiental, mediante aprovação de um plano de manejo sustentável, ok? E violar essa área sem prévia autorização do órgão competente também implica em crime ambiental, tá? Artigo 50 da Lei dos Crimes Ambientais. Bom, pessoal, mais um tema importante para a gente tratar no nosso vídeo, de extrema relevância, são as áreas de mata nativa, né? Também chamados de fragmentos florestais, ou de qualquer forma são remanescentes de vegetação nativa,
tá? Essas áreas também contam com proteção ambiental especial. Essa proteção deriva do artigo 31 do Código Florestal e também do artigo 20 da Lei da Mata Atlântica, Lei Federal número 11.428 de 2006, né? Como regra, o que esses normativos disciplinam? Que a exploração dessas áreas dependem de um plano de manejo sustentável, né? E de prévio licenciamento do órgão ambiental. Essa é a regra para a exploração de área de vegetação nativa, especialmente quando a gente está tratando de Mata Atlântica. A gente lembra do exemplo da Caatinga, que é um bioma que tem algumas espécies do nosso interesse para fins de bonsai, e é um bioma que pertence à Mata Atlântica. Então, ele é um bioma que conta com essa proteção legal e com essas exigências legais, né? E o que a gente verifica pela legislação? Que a exploração econômica dessa vegetação para fins de bonsai, né, é terminantemente proibido pela legislação sem uma prévia autorização, né, um prévio licenciamento do órgão ambiental. Analisando a legislação, o que a gente verifica? Que a lei permite alguma exploração da vegetação nativa, ok? Mas ela é sempre voltada para fins de subsistência, consumo dentro da própria propriedade e desde que ela seja pequena, seja uma propriedade de um pequeno produtor rural ou mesmo de populações tradicionais, né? Então a legislação ela é muito restritiva nesse sentido. Então chegar numa área de domínio público ou mesmo do patrimônio privado e sendo uma área de mata nativa, explorar ela indistintamente sem essa prévia autorização do órgão ambiental configura crime, tá? Sinto dizer, mas é o que está previsto na legislação. A gente extrai essa proteção, então, do artigo 50A da Lei Federal 9.605 de 98, que de novo é a Lei dos Crimes Ambientais. Ela diz assim: desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devolutas sem autorização do órgão competente, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Fora isso, a gente também tem a previsão do artigo 38A: destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma da Mata Atlântica ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, pena detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas aplicadas cumulativamente. Então a gente verifica que há essa proteção especial para a área de vegetação nativa ou fragmentos florestais de vegetação nativa. Avançando então aqui no nosso estudo, por fim, chegando no fim, a gente tem árvores e espécies imunes de corte. Então a gente trata aqui nesse assunto sobre, por exemplo, a madeira de lei. Então a gente tem espécies vegetais que são especialmente protegidas por lei, tá? Um exemplo dessas espécies bem conhecido: castanheira, a seringueira, o mogno, pau-brasil, araucária, ipê amarelo, açaizeiro, aroeira, buriti. São todas árvores consideradas madeiras de lei por contarem com essa proteção ambiental especial, de forma que o corte ou a supressão de qualquer forma de árvores dessa espécie também demanda prévia autorização de órgão ambiental, tá? A proteção, então, nesse caso, ela é feita não em decorrência da área, não em decorrência da área, né, natural, mas sim em decorrência da espécie vegetal. Então é importante a gente ter esse conceito em mente. Afora isso, a gente tem também a possibilidade do poder público declarar determinadas árvores, né, um indivíduo vegetal em específico também é objeto de especial proteção. Então aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem mais de 40 árvores nessa situação, né? Aquela árvore em específico, ela é devidamente identificada, localizada, e vem um ato do poder público
trazendo essa proteção especial, de forma que a supressão desse vegetal, o corte de qualquer forma, depende de prévia autorização da prefeitura. Também tem essa hipótese, ok? Legal. Então, assim, a gente pode, para concluir aqui nosso vídeo, se perguntar, poxa, depois de todas essas proteções, o que é que sobrou? Né? Dá a impressão que muito pouca coisa pode ser feita em termos de Yamadori. Mas a gente verifica que não é bem assim, pelo menos para as situações mais corriqueiras, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente trata de área rural consolidada, o que seria isso? Área de roça, né? A gente tem então uma propriedade privada dentro da zona rural, e dentro dessa propriedade privada a gente tem a área que é destinada à exploração econômica, né, da terra. Então ela é chamada de área rural consolidada, e se a gente tiver uma árvore ali e quiser fazer o Yamadori, não tem restrição nenhuma. O que a gente tem que ter em mente? Ó, eu estou dentro de uma chácara, um sítio, enfim, e eu tenho que fazer a exclusão. É área de preservação permanente? A gente tem ali um corpo d'água, um morro, né, altitude acima de 1.800 metros, né? Alguma das hipóteses de área de preservação permanente? Não, não se trata disso. Muito bem. Aí a gente avança para o segundo ponto. É área de reserva legal? Está dentro daqueles 20% comumente definidos como de preservação da vegetação? Não, está fora da área de reserva legal. Muito bem, então a gente pode estar tratando de uma área rural consolidada, área de roça. Dentro dessa área de roça, a árvore não é madeira de lei. A gente vai dar um exemplo, por exemplo, do piteco, que não conta com essa proteção especial em decorrência da natureza do vegetal, né? Ele tem essa proteção em decorrência da área que ele ocupa naturalmente. Então, beleza, não é a madeira de lei. Então, muito bem, né? A gente pode fazer o Yamadori aí dentro da roça, dentro do sítio, sem precisar de nenhuma burocracia prévia, né, para essa hipótese. O que é comum também? Área de beira de estrada, a gente já viu que é permitida a extração. O que a gente tem que tomar cuidado? Se aquele trecho não foi definido como área de preservação permanente, o que é excepcional. Como regra, não se trata disso, né? Pode ser feito. E a gente tem que, de novo, sempre tomar cuidado se não se trata de madeira de lei, ok? Extrair uma araucária da beira de estrada não é boa ideia, vai configurar crime, né? No quintal e na calçada a gente viu que basta pedir autorização da prefeitura, né? Tendo essa autorização, é permitido o Yamadori sem problema. E também a gente tem as hipóteses em que a pessoa obtém a autorização do órgão ambiental, comumente é o IBAMA, mas pode ser um órgão ambiental estadual também, tem essa autorização para supressão vegetal da área, né? A gente ouve falar disso, que passa o trator, né, com corrente, fazendo corte raso da vegetação. Às vezes essa vegetação é nativa, mas se o órgão ambiental autorizou que dessa forma fosse feito, então automaticamente o Yamadori também é permitido nessas áreas. Então, se a pessoa está de posse de uma autorização do órgão ambiental para fazer o corte raso de vegetação nativa, bom, se ela pode o mais, ela também pode o menos. Se ela pode arrancar tudo, ela também pode arrancar pouco, pode arrancar parte do que está ali. Então, se a gente está tratando de Yamadori de árvores dentro dessas áreas que houve autorização do órgão ambiental para supressão da vegetação nativa, então ele é totalmente legal. Com isso eu encerro meu vídeo. Eu acho que a gente conseguiu abordar boa parte das situações mais comuns que a gente verifica no dia a dia para Yamadori. Eu fico à disposição aqui para aprofundar em algum ponto, se for necessário, né? Pode fazer algum comentário aqui embaixo do vídeo. E é isso aí, a gente está à disposição para isso. Lamento se em algum ponto eu fui o portador de más notícias para o pessoal que curte, mas assim, eu fiz uma abordagem técnica, imparcial, trazendo o que de fato está previsto em lei para a nossa atividade. Eu também sou um aficionado, um apaixonado pela nossa arte, também cultivo minhas plantinhas aqui em casa, e assim, esse vídeo acaba servindo assim como um alerta
Um alerta para a necessidade da exploração sustentável da nossa natureza, né? Especialmente da nossa flora, que é o tema do nosso vídeo aqui. Um alerta para as exigências legais, para que de fato essa exploração seja feita, mas de uma forma sustentável, né? E também serve assim como um alerta para fins políticos mesmo, porque se a gente obtiver uma organização maior, né, da nossa comunidade, e que vem de fato se desenvolvendo muito nos últimos anos, a gente consegue fazer pressão, né, política junto aos órgãos ambientais para que a nossa atividade seja reconhecida como de baixo impacto ambiental, né, e que a gente possa fazer essa exploração, se não nas áreas de preservação permanente, né, pelo menos nas áreas de reserva legal, sem maiores burocracias, né? Existe essa hipótese prevista em lei, mas ela precisa ser trabalhada para a gente conseguir uma regulamentação, né, que permita essa atividade. Ela deve ser difícil de obter, porque não existe autorização sem algum tipo de controle, né? Então a gente verifica que se baixar uma regulamentação trazendo uma série de critérios para a exploração de mata nativa, a pergunta que vem em seguinte é: quem vai fiscalizar, né? Como vai se dar esse controle? Mas enfim, isso é um assunto isso é um outro assunto, um assunto a ser trabalhado, a ser desenvolvido, mas fica aqui essa observação, tá bom? Obrigado, pessoal, até mais.